5h11. Boa tarde para você. Começa agora o nosso jornal. A gente começa a notícias aqui da casa. A Câmara aumentou a produção legislativa nos 6 primeiros meses deste ano. Balanço divulgado pela presidência aponta um aumento no número de lei protocolada no primeiro semestre. A partir de hoje, o Jornal Câmara Notícia mostra o comissões permanentes do Legislativo, a Comissão da Mulher e a das Deficiências são destaque. Chega ao fim a Comissão Especial de Estudos dos Pais Vereadores agora um relatório para o segundo semestre. Falta de regularização desde fevereiro, a Câmara debate o tema. Regime ambiental é programação especial na Mata Santa Hoje é segunda-feira, 3 de julho, o Jornal Câmara Notícia está no ar. Legislativo está normalmente as plenárias das comissões por 30 dias. E a gente aproveita esse momento, primeiro balanço, fim de semana, a presidência dos primeiros meses. Um aumento aí na produção da Câmara quando passar. A produção legislativa cresceu neste primeiro semestre. Os projetos de lei complementares e protocolares subiram lá 26 no primeiro semestre de 2016 para 38 nos primeiros 6 meses deste ano. Os projetos de lei ordinários protocolados somam 208. No ano passado, até o ano passado, parlamentares tinham 208 projetos tramitaram no legislativo, 189 os próprios vereadores. Outros 19 foram enviados pela prefeitura. Foi um semestre com bastante projetos na cidade. Eu acho que importante. São vários os debates, nós diremos o orçamentário de velas, várias audiências das comissões permanentes na casa trabalhando e também as comissões de estudo. Então acho que foi um semestre primeiro semestre bastante agitado, aí foi importante. Acho que não só a Câmara, mas para toda a cidade participaram de vários debates. A presidência ainda de primeiro semestre da legislatura 2017 também houve no legislativo. Foram 1.905 requerimentos de informações geralmente encaminhados à administração municipal e 5.000 2 indicações em bairros como iluminação e asfalto, por exemplo, com a suspensão das reuniões do recesso parlamentar, o presidente da Câmara e trabalho legislativo continua. Acaba coincidindo o recesso parlamentar com férias, Férias, na verdade, não tem o fechamento da Câmara, mas no final do ano, 2 ou 3 dias, entre Natal e Ano Novo, mas o recesso parlamentar ele suspende as atividades parlamentares no sentido de sessões legislativas, audiências públicas, mas os gabinetes, a atividade parlamentar do vereador, contato com a comunidade, com os bairros, representando, participando de reuniões da associação de moradores de bairro, a população continua normalmente nos gabinetes. A Câmara Municipal funciona das 8 da manhã às 8 da tarde. Então o gabinete está à disposição de toda a população. Vamos reforçar mais uma vez, está aberto pela entrada do plenário, engenheiro Roberto Mantes, no bairro da Ponte, a entrada da Avenida da Saudade está em reforma. Agora vamos ao balanço da Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte. Formada pelos vereadores Aurélio Cláudio Mendes, Pedro Pedro Vinícius Grande. A Comissão Permanente da Mulher na Câmara de Campinas tem como presidente a vereadora Mariana, que fala sobre os trabalhos no primeiro semestre de 2017. Eu acho muito interessante. Nós começamos dois focos principais. O primeiro é o levantamento de dados oficiais e extraoficiais da violência contra a mulher. Essa é uma das características que da violência acaba não sendo notificada, não se torna estatística, não se torna denúncia
Mariana Conte fala sobre o juizado especializado para as mulheres, uma chamar justiça para as mulheres. A ideia é criar aqui na cidade um setor na justiça que funcionaria lá no fórum, especializado em violência familiar, para que a gente tramite junto trâmites criminais, para que tenha mais celeridade preventiva, tem uma experiência no Rio de Janeiro, que as pessoas saindo com 2 horas. Isso é fundamental, prevenir, salvar a vida das mulheres. A vereadora conta também que a proposta foi recebida pelo Tribunal de Justiça. Foi juizado aqui nas Campinas, eles vieram a 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, declararam aqui publicamente e colocaram a questão, na verdade, colocaram a intenção de assinar o prefeito pode Campinas, um convênio, tanto com o funcionário articular, esse juizado articulado, que já existe, quanto para disponibilizar corpo técnico, uma equipe multidisciplinar, assistente social, funcionários técnicos. A presidente da Comissão da Mulher fala do projeto Conheça Sua Força, em parceria com o vereador Ailton da Farmácia. É uma forma de incentivar as mulheres a praticarem defesa pessoal, não desresponsabilizando o Estado. É importante que não tire a responsabilidade do Estado de prevenir a violência, de empoderamento da mulher, conhecer técnica, ter acesso a um conhecimento corporal que lhe permita se defender numa situação dessa, seja que ela consiga se defender. Para o próximo semestre, Mariana Conte espera continuar problemas enfrentados pelas mulheres. Continuar trabalhando, o juizado. E tem outras questões também, algumas elaborações que estamos estudando e discutindo com a população, mulheres, sobre isso. Agora mais um balanço, vamos acompanhar a Comissão Permanente da Ciência Física com mobilidade reduzida. Olha aí. Comissão das Pessoas Físicas com Mobilidade reuniu 6 vezes. 4 pareceres de projetos e os 4 foram favoráveis. Durante os 6 primeiros meses deste ano, a comissão também apresentou o projeto da Secretaria Municipal que inicia uma nova gestão, trouxe explicações sobre novas tecnologias para esse primeiro semestre como presidente da Associação das Pessoas, nós recebemos várias entidades, várias organizações aqui para nos falar, estava realmente precisando na nossa cidade de Campinas. Jorge da Farmácia, presidente dessa comissão pelo segundo biênio consecutivo, além das reuniões mensais, abriu as o vereador professor Alberto, a Câmara palestras sobre o autismo, como resultado da comissão em parceria com o legisladual e federal, para uma frente parlamentar para a defesa das pessoas com autismo. Temos aqui o Abril Azul, que é uma alusão ao autismo, foi de extrema importância para a nossa comissão, e surgiram vários debates, várias frentes parlamentares a nível federal, nível estadual, a nível Comissão das Pessoas com Deficiência com Mobilidade foi formada em 2012 no Legislativo, além de promover as pessoas ainda opinar sobre as matérias da pasta. Os membros participantes têm o dever de fiscalizar e acompanhar governamentais, estudar e propor políticas públicas, levantar dados estatísticos, realizar debates e seminários. Até o fim de 2018, da farmácia, na comissão tem como titulares a vereadora Mariana, vereadores Pedro Alberto, professor Alberto e Rubens. Nesse primeiro semestre da solução das pessoas com mobilidade reduzida, nós fizemos vários trabalhos junto com o executivo. A nossa secretária assumiu agora, e nós temos várias reivindicações que não foram cumpridas, mas postergadas para agora, esse ano 2017, 2018. Uma das grandes esperanças como presidente da comissão é os parquinhos. São coisinhas simples, coisinhas baratas, que fazem você ter um sorriso de uma criança. Então, isso
para mim isso é primordial. Vou trabalhar bastante nesse sentido. Segundo semestre agora já há uma expectativa que seja implantado um parquinho playground para as crianças com deficiência e algumas academias também para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Mais uma comissão especial de estudos que analisa o país terminou a fase de coleta de informações. Agora, no segundo semestre, os vereadores formataram o relatório. O presidente da comissão, professor Alberto, ao lado dos vereadores da farmácia e Vinícius recebeu o Antônio, que foi vereador na década de 90, debater o funcionamento do Pai Serviço, já que o ex-parlamentar é usuário do sistema há 4 meses, na sessões de hemodiálise do serviço para se locomover da casa até a clínica. Apesar dos elogios ao serviço, o número de em comparação com a demanda ainda é insuficiente. O maior que eu vejo é que a quantidade de pessoas deficientes que estão hoje usufruindo o pai, quantidade de veículo é muito pouco. Felizmente nós recebemos 22 vans que foram destinadas ao transporte escolar. Se o sistema do Pai Serviço vai agradando aos usuários, a Comissão Especial de Estudos tem o mérito de estar sempre cobrando da INDEC a excelência do serviço. Desde quando nos contrataram essa temática, percebemos a recepção da INDEC efetivamente vai colocar em prática a gestão, né? De modo geral. E algumas foram já sendo implantadas, ainda em forma de experiência, né? Foi oficialmente, mas foram paulatinamente colocadas e uma boa experiência. Tanto é que já está saindo uma cartilha da nossa comissão, em discussão com o secretário. Está para ser implementado no Pai Serviço, sistema online, iniciativa que foi debatida na comissão. Realmente, se essas pessoas têm mobilidade reduzida, então elas têm que ir lá fazendo ficha, elas têm dificuldade de mobilização. Então, desde o início nós sugestionamos que não faz online. E aí a pessoa tem dificuldade de mobilidade, né? Mas ela é online, é um facilitador enorme. E veja a seguir, giro ambiental, a Mata Santa Mané, programação especial de viajados que conta para vocês. São 5 horas Novo ensino, que vai mudar? Tudo bem? Olá, tudo bem? É verdade que eu posso usar meu veículo? Mas eu ainda não segui, profissão seguir. Você escolher agora, E se eu quiser fazer aí basta escolher uma das informações receitas para os oferecidas pelos seus pontos de ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros da educação federal, ordem e progresso. É muito importante porque nós temos aí uma queda de água nos reservatórios. Será uma tendência. As pessoas devem ter cuidado realmente da água, porque representa uma grande preocupação. Outro fator também que preocupa muito as pessoas armazenam água na sua residência. Isso também traz muito grande, principalmente criadores de dentro. É muito importante o uso racional ele seja utilizado e que as pessoas evitem o armazenamento de água durante a estiagem na sua residência. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia. E olha, em fevereiro, uma comissão especial de estudos analisa a regularização fundiária aqui na cidade. Segundo uma pesquisa dos próprios vereadores membros dessa comissão, 40% dos imóveis estão ilegais.
mais de 30 anos, o aposentado Jonas Rafael aguarda a regularização do imóvel. Nós esperamos o terreno sossegado e com confiança na família que nós acompanhamos. Em fevereiro deste ano, o vereador aprovou na Câmara Municipal a criação de uma comissão especial de estudo para analisar o programa de regularização urbana em Campinas. O fundamento do nosso trabalho da regularização é usar essa medida e fazer necessário no sentido de conseguirmos regularizar todos os lucros da cidade de Campinas, a fim de dar estrutura para esses moradores que ficam com todos os ônus e ao mesmo tempo DH a cidade, porque a partir do momento que nós regularizamos, nós melhoramos no recolhimento melhoramos de vários entornos no próprio sistema de água, então todo o sistema se organiza. De acordo com o levantamento dos vereadores, existem hoje aproximadamente favelas ou invasões, que corresponde a 238 mil unidades habitacionais informais. Isso coloca a nossa cidade proporcionalmente mais irregular que o Rio de Janeiro. Moradores do bairro Cidade na região de Viracopos, contam que a situação irregular traz muitos negativos para a população e consideram a regularização urgente. Asfalto, tudo isso aí para um bairro. O que nós entendemos que já está 30 anos se arrastando, e um fala hoje, outro fala outra coisa, fala outra. Então, o que o povo quer? É que as autoridades, elas olhem para cá. É importante, né? Eu sou educador, vai melhorar bastante, né? Para diminuir a mortalidade, porque se não tiver regularização, vai ter o arruamento, vai ter a pavimentação, vai ter também o saneamento básico, que o esgoto fica céu aberto, está propício a vários tipos de doenças. E os maiores realmente as crianças. No mês de julho, a comissão vai se reunir com o secretário estadual José Renato, e para o mês de agosto já está agendada uma audiência pública. Dia 8 de agosto faremos na linha estaremos, e a partir desse momento, acredito que a relação com o governo, mais esse momento será uma abertura, teremos sonhos que por onde vamos caminhar. Outras reportagens especiais do Câmara nas Ruas que buscam mostrar um pouco mais da atuação dos vereadores disponíveis no TV Câmara Campinas, o endereço está aí para você. E agora você que tem criança em casa, vai de férias ainda, programa especial para férias, a Mata Santa Genebra está de portas abertas. Esses são os destaques do Giro Ambiental. Olá, dois novos publicados na última quinta-feira, mostram os agrotóxicos neonicotinoides prejudicam a reprodução e a vida. Nos Estados Unidos, uma espécie está ameaçada de extinção. Na Europa e na América do Norte, áreas estão desaparecendo abruptamente das comunidades. Uma das pesquisas conseguiu resultados em grande escala dados de experimentos feitos na Alemanha e na Hungria. O número de colônias caiu 4% entre uma primavera e o Reino Unido. A sobrevivência dos insetos foi muito baixa. O agrotóxico não apresentou efeitos nocivos na Alemanha. Um menor sucesso avaliado rainhas de ovos foi associado a níveis neonicotinoides das abelhas, espécies terrestres e bicórnios, três países. Segundo o artigo, trabalhou na área de milho no Canadá. Isolaram os agrotóxicos de outras agrícolas de alta intensidade. Pesquisadores descobriu ainda que as abelhas expostas ao produto têm uma menor expectativa
mais potentes misturados a um inseticida. As férias chegaram e a criançada de lazer e aprendizado na mata. As atividades para as crianças de 7 a 12 anos serão entre 19 e 21 de julho na sede da Fundação Pedro de Oliveira, em Barão Geral. Serão 3 da 1h30 a 4h30, dinâmicas, brincadeiras, com o objetivo de apresentar de forma lúdica a importância da mata de Santa Genebra e demais remanescentes florestais para a conservação da biodiversidade na sábado, dia 22 de julho. Haverá uma caminhada matinal pela área da mata, com a participação dos pais e responsáveis. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no endereço que aparece aqui no seu e ainda mais informações pelo telefone 3749-7205 ou ainda pelo e-mail contato.fjpojgenebra.gov.br. E na última semana foi sancionada a lei que cria os animais. A matéria de autoria da Prefeitura que foi sancionada em 28 de junho foi amplamente discutida na Câmara de Campinas para uma menu segmento de proteção ser importante em defesa dos direitos do vereador Jorge Schneider, que iniciou a discussão no legislativo, fala da construção. Nós viemos a muitos artigos, mais de 100. O presidente da Comissão dos Animais afirma que a lei foi construída há 4 Com a ação da Câmara Municipal de todos os protetores de animais da cidade, todos juntos, fizemos um estatuto a 4 E com essas notícias do Giro Ambiental, fica por aí a próxima semana. Olha, hoje pela manhã muita gente acordou com bastante, e esse tempo mais gelado deve continuar aí nos próximos dias. Vamos ver o que o CEPAG prevê pra gente. Amanhã é de 10 graus na Baixa graus, a umidade relativa está em torno aí de 35%. E olha, a gente já reforçou várias vezes que o funcionamento apesar das sessões. E aliás, tem palestras e reuniões essa semana, dá uma olhada na nossa agenda. Nesta segunda-feira, tem debate sobre a lei 27 plenário José Maria Matos. A mediação é do vereador Gustavo Pires. 7h30 no plenário fala tem reunião da rede. A presidência dessa reunião é do vereador Paulo Haddad. Na quarta-feira, tem a apresentação do projeto no primeira nota no plenário. O responsável é o Centro Escolar de Manuel José Gomes. Na quinta-feira, às 9h, tem a palestra análise da substituição das tributárias de distribuidor e o varejo. O palestrante é Nelson Bruxelas Beltrame. O encontro acontece no plenário e é um mandato do vereador Carmo Luiz. 6 da tarde, tem outra apresentação de primeira nota no plenário. Às 7 da noite, no plenário escola, tem a palestra fiscalizar as contas públicas. Responsável é o vereador Vinícius Grati. E a gente sempre fala que para vocês eventos, agendas, alteração, boa aproveitação para fazer uma atualização, apresentar o projeto primeira nota, tanto na quarta-feira quanto no horário, 7h30 da noite. A gente termina o Jornal Câmara Notícia, segunda edição. Boa semana para todo mundo, até amanhã, meio-dia ao vivo.